Hoje vamos falar de monogamia. Não, não por ser dia de São Valentim. Bem, talvez, mas não só. Vamos falar de monogamia para celebrarmos a decapitação de um santo que acabou com a paciência dos romanos por, bem, casar adolescentes que deviam antes ir morrer numa guerra distante. Sim, já me sinto melhor. Bem, voltando à monogamia, vamos dizer o que é, porque ocorre e quais os animais que a seguem. Um dos mamíferos que vamos tratar é o ser humano. Mas, estão-me a ouvir? Estão. Espero que sim. Eu não vou, repito, não vou dar qualquer tipo de aconselhamento matrimonial neste filme. Certamente que já ouviram falar de monogamia. Provavelmente sabem muito bem o que é. Contudo, só para ter a certeza, vou-vos dar algumas definições. Segundo o dicionário da língua portuguesa da Porta Editora, monogamia é a condição daquele que tem apenas um parceiro sexual em determinado período de tempo. Por vezes, esse período de tempo é uma época de acasalamento, outras vezes a vida inteira. Por sua vez, espalhado pelo reino animal, vemos muitas vezes casos de monogamia social, que ocorre quando um par de animais vive junto, tem sexo em conjunto e coopera para ultrapassar os desafios básicos colocados pela natureza. Não há muitos animais socialmente monogâmicos e os que existem, dada a sua gigantesca diversidade, devem ter chegado a tal estratégia por interesse próprio, dado não possuírem qualquer sombra de ancestral comum. Apenas alguns insetos, poucos mamíferos, mas uma série de pássaros e até mesmo uma espécie de parasita são contados nas fileiras da fidelidade conjugal. Obviamente, o contrário da monogamia, a poligamia, é bem mais popular junto da bicharada. A poligamia, na qual um dos parceiros é fixo, mas o outro varia, pode-se dividir em poligamia, onde um macho acasala com várias fêmeas, e poliandria, onde ocorre o oposto. Voltando à monogamia, precisamos de compreender que a monogamia social, na qual o casal parece ter sexo um com o outro, cooperar e dividir os recursos entre si, ou pelo menos mantém essa aparência para o exterior, é bastante diferente da monogamia sexual. Nesta, os dois só têm mesmo sexo entre eles, sem desculpas. Existem mesmo pouquíssimas espécies que se podem orgulhar de ser sexualmente monógamas, uma vez que, mesmo nas espécies socialmente monógamas, ocorrem muitos casos da chamada copulação extraconjugal, algo descoberto após uma série de testes de ADN em animais supostamente monógamos terem tido resultados um pouco suspeitos. Por exemplo, nos pássaros, a monogamia é uma prática bastante inteligente e comum. Mais de 90% das espécies de aves são monógamas, pelo menos durante a época de acasalamento, ao contrário dos diminutos 3% dos mamíferos que o são. Tal ocorre porque as aves, põem ovos que precisam de ser chocados, os passarinhos precisam de ser alimentados e, até aprenderem a voar, estão por todos os efeitos totalmente indefesos. Ser pai, no caso das aves, não é uma tarefa fácil. Assim, é plenamente razoável que a grande maioria procure um par, um companheiro com o qual possam partilhar as tarefas diárias, de modo a assegurar que os seus genes sejam transmitidos às gerações futuras, sem que estas morram de fome, congelem ou acabem numa canja. Durante muito tempo, os cientistas fizeram por crer que estas espécies, além de socialmente monógamas, eram também sexualmente monógamas. Por exemplo, a ferreirinha, tão comum nos nossos bosques, era tão conhecida pela sua fidelidade e lealdade conjugal que o reverendo vitoriano F. O. Morris as costumava expor aos seus paroquianos como um exemplo de virtude e humildade conjugal. Mal sabia ele o que a manhosa da ferreirinha fazia pelas costas. Só na década de 90 do século XX, com o advento das câmaras de vídeo, os cientistas conseguiram desvendar a vida sexual secreta da ferreirinha. Pelos vistos, a ferreirinha fêmea, após se reunir com o macho alfa, aproveita a sua ausência, enquanto este procura umas minhocas frescas, e seduz um segundo macho, com o qual acasala. Após este ter ido também procurar umas sumarentas minhocas para alimentar o seu novo mais que tudo, o macho alfa regressa, apenas para perceber que algo não está bem em casa. Assim, e só depois de ter comido o alimento que o macho alfa trouxe, a fêmea lá se livra do esperma do segundo macho e deixa ser inseminada de novo pelo macho alfa. Isto pode-se repetir por até 100 vezes num só dia, o que julgo que o senhor reverendo não aprovaria.
Em todo o caso, a estratégia é geralmente bem sucedida, dado que a ferreirinha acaba por ser duplamente alimentada e conseguir, muitas vezes, dois parceiros para pagarem as contas e ajudarem os recém-nascidos a crescer. De facto, vários testes genéticos confirmam que a maioria dos irmãos ferreirinha têm pais diferentes. Não só isso, mas a ferreirinha também consegue fazer passar os seus genes femininos a uma prole mais variada e assim com mais chance de sobreviver. Portanto, a monogamia social acaba por ser muito mais social do que propriamente monógama. Existem, contudo, uma série de animais que são verdadeiramente monógamos, como o castor ou o gibão. E agora, quanto ao ser humano, será que nós somos monógamos? Bem, não completamente. Se fôssemos visitados por um biólogo de um planeta distante, provavelmente ele ia nos classificar como parcialmente polígamos, parcialmente monógamos sociais. Mas, considerando que os grandes símios adotam a poliginia e entre os seres humanos há uma diferença marcante no tamanho do corpo entre os machos e as fêmeas, a condição ancestral humana provavelmente era a poliginia. Também é possível que a poliginia seja motivada por, em média, a mãe passar mais dos seus genes aos filhos do que o pai. Em todo o caso, mesmo que em Portugal não seja costume, nem aliás legal, vermos homens com mais que uma mulher, tal prática continua a acontecer noutras paragens. Neste mapa, por exemplo, podemos ver a preto os países onde a poligamia é ilegal, mas a azul é legal e a verde é apenas legal para os muçulmanos. Este respeito não ia ser tolerada pela política de respeito e boas relações do YouTube, pelo que tenho de me controlar. Para mais, no decurso da sua vida, um homem tende a perfilhar mais filhos do que uma mulher. Chamam-lhe o que quiserem, mas os antropólogos chamam-lhe poligamia efetiva. Não que a condição de monogamia não seja altamente vantajosa para o ser humano. Contudo, é necessário ter um córtex cerebral bastante desenvolvido para não só providenciar as nossas próprias necessidades, como também poder satisfazer as necessidades de um parceiro, numa base diária. É também altamente dispendioso conseguir descobrir qual será o parceiro mais fértil, qual será a melhor aposta a longo prazo, a escolha mais segura. Foi, aliás, segundo vários antropólogos, a monogamia que nos levou, a nós, seres humanos, a desenvolver as nossas capacidades mentais. Conseguir adaptar-nos a uma prática tão restritiva não foi fácil. Não é assim, senhores Clinton, Strauss-Kahn, Tiger Woods, Schwarzenegger, Kennedy. Mas foi talvez esse um dos motivos pelo qual não somos, bem, um bando de coelhos. E aqui está. Esta foi a minha original celebração do dia de São Valentim. Se gostaram, por favor, subscrevam. Digam-nos o que acharam do filme. Feliz dia de São Valentim e continuem a ser fantásticos.